Olha, notícias do Corinthians atualizadas aqui para vocês. Eu sei que tá rolando Copa do Mundo, mas os bastidores do Corinthians, ele não para, né? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui, tá? Deixa seu like para fortalecer o nosso canal aqui no YouTube e também hype esse vídeo pra gente ficar sempre no topo. Conto com vocês. Bora pro conteúdo do vídeo, para os conteúdos do vídeo, porque tá muito bom esse vídeo. Tem algumas notícias boas, umas não tão boas assim, algumas especulações. Então fica nesse vídeo aqui até o final. Gente, é o seguinte, vamos começando sobre renovação, né, de Kaique Ferrari, né, xodó do Fernando Diniz, que infelizmente teve, né, uma lesão a mais grave em relação ao futebol, então não vai jogar mais nessa temporada pelo Corinthians, mas ele vai estender o seu contrato, que seria até ali nos meados de 2027. Então é um jogador promissor. E assim, gente, nas mãos do Fernando Diniz, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o Ryan do Vasco, né, que está jogando uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, agora, né, nos Estados Unidos, México e tudo mais. Então, o Kaique Ferrari já vinha jogando bem com o Fernando Diniz, ali fazendo a ponta esquerda, um jogador de velocidade, um jogador da base, talentoso, que os outros técnicos não olhavam muito para ele. Então chega o Fernando Diniz, dá chance pro garoto e assim, infelizmente, ele se machucou, tá? Mas é uma ótima notícia, falando assim em longo prazo, é um ativo do clube, né? Pode ser uma das grandes vendas, né, do Corinthians, se tratando de atacante, de ponta, de velocidade. Por exemplo, o Ryan do Vasco, né, que foi acho que foi a maior venda do Vasco, né, foi o Ryan. Então, por que não a gente não pensar assim em relação ao Kaique? Então, olha, ótima renovação, muito boa aposta do Corinthians, porque o Kaique, ele joga muita bola e com o Fernando Diniz, que sabe lapidar jogadores da base, olha, muito boa notícia, tá bom? Agora, gente, a gente vem falar aqui de Roberto Firmino, que eu já tinha falado aqui para vocês em outro vídeo, só que apareceu o Roberto Firmino com a camisa do Corinthians. Então, o Roberto Firmino, ele já disse que é corintiano, ele já falou que quer jogar no Corinthians, e eu vou reafirmar aqui para vocês que essa notícia não é fake, não são vozes da minha cabeça, e sim, nos bastidores do Corinthians, o nome Roberto Firmino é um nome forte para ser uma contratação de peso. Agora, deixando bem claro aqui, não viria para ganhar fortunas, viria para ganhar um salário na base que hoje o Corinthians consiga pagar, né? Exemplo do Jesse Lingard, exemplo do próprio Memphis Depay, que se continuar no Corinthians vai ganhar um salário ali igual o Yuri Alberto ganha, que já é um bom salário, tá? Então nada de loucuras, o Corinthians não vai pagar nenhuma loucura para nenhum jogador, isso é fora de cogitação. Agora, se a vontade do jogador prevalecer, ele com certeza vai ser muito bem-vindo aqui no Corinthians e é um nome sim que pode, assim que essa janela de transferência começar a ferver, é um grande nome. O problema, o problema, é o transferban, né? Porque o Corinthians, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda não pagou a dívida do Rodrigo Garro, né? A dívida ali de 7 milhões de dólares. O Corinthians tem que pagar essa dívida até hoje, 16 de junho. E até o momento que eu tô gravando esse vídeo, essa dívida ainda não foi paga, tá? Então, assim, o Corinthians é, luta, né, corre contra o tempo para pagar essa dívida, porque, cara, já são mais de 2 anos, né, levando essa dívida com a barriga, empurrando com a barriga. Então, assim, os caras, o Tadieres, né, que elogiou o presidente atual do Corinthians, que se tinha uma confiança no Marcelo Paes e tudo mais, cara, se o Corinthians não pagar essa dívida, vai complicar. Vai complicar e muito todo o planejamento, principalmente agora falando desse segundo semestre, falando de Libertadores, falando de Copa do Brasil, já que o Corinthians fatalmente perderá alguns jogadores. Então, cara, se não pagar o Rodrigo Garro, vai complicar demais, tá? Então esse é o entrave, a gente vai falar aqui de contratações. Na próxima, agora eu vou falar de uma próxima especulação, né, que seria fenomenal vir para o Corinthians, mas enfim, primeiro, o Corinthians precisa resolver o caso do Rodrigo Garro. Pelo amor de Deus, não dá mais, tá? Então é basicamente isso.
Agora, como aqui nesse meu vídeo, no meu canal não tem muita enrolação, eu já vou aqui para outra notícia que inclusive eu acabei de postar nas minhas outras redes sociais, que é em relação ao Arthur do Grêmio, né? O Arthur ex-Grêmio, né? O jogador ele saiu do Grêmio, ele não joga mais pelo Grêmio. E aí, meu amigo, no Parque São Jorge já é um nome forte para essa janela de transferências, né, do meio do ano. Agora, os problemas. Cruzeiro e Atlético Mineiro querem o Arthur em seus respectivos times, né? Por quê? O Arthur, gente, é muita bola, tá? É muita bola. Então ele com Fernando Diniz, ele jogaria muito. É um jogador que ele é um jogador ofensivo, ele é um jogador que pisa na área, mas é um jogador que consegue recompor o meio de campo. Então, eu acho ele muito parecido ali com o Breno Bidon, tá? Logicamente que o Breno Bidon hoje é um jogador jovem, um jogador promissor, um jogador que vai evoluir. O Arthur não, o Arthur já jogou no Barcelona e tudo mais, já tem uma carreira consolidada, né? E é mais velho, então não tem a margem de evolução do Breno Bidon, mas assim, cairia como uma luva no Corinthians. Cairia como uma luva no Corinthians, tanto pelo estilo tático do Fernando Diniz e assim, é um jogador fenomenal, tá? Agora, estavam dizendo que ele estava ganhando ali em torno de 2,5 milhões no Grêmio. Aí é fora da realidade para o Corinthians. Aí é fora da realidade, fora da casinha para o Corinthians. Então, mais uma vez, o que é que tem que prevalecer? A vontade do jogador, o efeito Memphis Depay, que também jogou no Barcelona, então possa ser que tenha esse quesito Memphis Depay, que possa influenciar o projeto Memphis Depay, possa ser que o Arthur queira jogar no Corinthians e aí escolha o Corinthians para atuar aqui no Brasil. Outro jogador, gente, outro jogador que também está nos bastidores do Corinthians, Carlos Vinícius, tá? Que estava já nos planos do Corinthians, mas não se concretizou essa contratação. E assim, gente, ele ganha 850 mil no Grêmio. Ele ganha 850 mil no Grêmio. Ele ganha menos que o Pedro Raul no Corinthians. Ou a mesma coisa, tá? Ele ganha ali, é inacreditável. E é um dos artilheiros, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? O Carlos Vinícius mete gol em todo jogo. E ele tem contrato com o Grêmio até o final desse ano, né? Até dezembro de 2026. E o Corinthians já está de olho no jogador, porque ele já falou que queria jogar no Corinthians, já falou que é corintiano, então tudo isso influencia, né, na hora da escolha do jogador. Porém, no momento, acho que ele também tá no time, né, gente? Então é meio complicado. Ele fala em querer renovação com o Grêmio e tudo mais, porém tem o interesse do Corinthians e aí pode mexer com a cabeça do jogador e sim, pode pintar em 2027 no Corinthians o Carlos Vinícius, já pensando na saída do Yuri Alberto, né? Que o Yuri Alberto provavelmente sai no final do ano, não vai sair no meio do ano, pelo menos na visão que eu tenho, nas informações por agora que eu tenho. O Yuri Alberto fica no Corinthians até o final do ano, e aí o Carlos Vinícius seria o substituto do Yuri Alberto no Corinthians. E aí, já comenta aqui embaixo, o que é que vocês acham? Carlos Vinícius no Yuri Alberto seria uma boa? E assim, gente, eu gosto muito do Yuri Alberto, mas essas polêmicas, né, do Yuri aqui no Corinthians, depois daquela declaração infeliz que teve, mas eu gosto muito do Yuri, mas assim, eu acho que o Carlos Vinícius hoje, ele no Corinthians, ele voaria, tá? Então é um nome que me agrada muito, é um nome que, assim, ou ele, ou o Roberto Firmino, ou o Carlos Vinícius, ou o Roberto Firmino, cairia hoje como uma luva nesse elenco do Corinthians. E o Arthur também do Grêmio, cara, seria fenomenal com a base que o Corinthians tem. E pensando também em saídas, né, do André Luiz, o próprio Breno Bidon no final do ano também, né? Acho que o André Luiz sai antes do Breno Bidon. Então, assim, já pensando em recomposição nesse elenco do Corinthians para manter a qualidade que o Corinthians, né, tem hoje. Então, assim, gente, é o seguinte. Muita gente, eu fico até repetitiva, então eu falei, cara, eu não vou falar sobre esse assunto aqui nesse vídeo, mas eu tenho que falar. Porque muita gente fica me perguntando também sobre a renovação do Memphis, né? O Memphis que atuou pela Copa do Mundo, né, pela Holanda, não entrou no jogo, aí o técnico da Holanda recuou todo o time da Holanda, parecia até o Dorival Júnior. Acho que todo corintiano lembrou do Dorival. Tava ganhando de 2-1, recuou o time inteiro, botou 5 volantes, 5 zagueiros. Enfim, então o Memphis praticamente não tocou na bola ali.
tá focado na Copa do Mundo, tá com a proposta em mãos. E assim, sobre renovação do Memphis Depay, eu tô bem tranquila, acho que sim vai dar certo, tá? A renovação do Memphis, acho que a diretoria, o Osmar Stable, ele quer se reeleger, então é uma carta na manga que ele tem, já saiu essas informações por aí. Inclusive, o reforço de peso também seria uma carta da manga do atual presidente do Corinthians. Então, sobre a renovação do Memphis, já resumindo aqui, gente, para eu também não ficar tão repetitiva com esse assunto, na minha visão, com as informações que eu tenho, como eu já falei aqui para vocês em outros vídeos, já está bem encaminhada, tá? Agora, resta saber se essa janela do meio de transferências do Corinthians vai ser uma janela com contratações pontuais para o Corinthians ficar ainda mais forte, né, em questão de Libertadores, decisões, mata-mata, ou se o Corinthians não vai pagar o Rodrigo Garro e aí vai sofrer mais um transfer ban e vai ser um Deus nos acuda, né? Resta saber qualquer informações, notícias novas, eu trago aqui para vocês no meu canal do YouTube, então já se inscreve. Mais uma vez eu tô pedindo para vocês não perderem nada, tá bom? Então é isso, gente, o vídeo foi esse de hoje. Espero muito encontrar vocês no próximo vídeo aqui. Tamo junto, vai Corinthians e até o próximo vídeo. Olha, eu já tô com saudade de ver o Corinthians jogar, hein?